Nós vamos, neste estudo, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, nesta segunda aula, o segundo vídeo, de forma expositiva, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, cavar os tesouros do Evangelho, para que possamos encontrar as pérolas por intermédio do estudo bíblico da palavra e sermos edificados. Portanto, assista o primeiro vídeo da primeira aula da carta aos Hebreus, compartilhe, se inscreva neste canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e juntos propagar o Evangelho de Deus. Queridos irmãos, no capítulo 4, 5 ao 6 da carta aos Hebreus, o autor ele vai trabalhar sobre a temática o descanso de Deus, o sumo sacerdócio de Cristo e o chamado à maturidade espiritual. Nós vamos tomar por base o capítulo 4, versículo de número 1, onde nesse capítulo o tema que o autor trabalha é o verdadeiro descanso em Deus e a palavra que revela o coração. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu descanso, pareça que algum de vós fique para trás. O autor ele vai trazer uma exortação a uma vigilância espiritual. A promessa do descanso permanece, mas existe o perigo real da incredulidade. O temor aqui não é o pânico, mas reverência e responsabilidade diante da graça oferecida. No capítulo 4, o autor vai trabalhar o descanso de Deus e a palavra viva. Queridos irmãos e irmãs, o autor desenvolve o tema do descanso de Deus, mostrando, revelando que ele permanece disponível ao povo de Deus. Esse descanso não é apenas histórico, abre aspas, Canaã, fecha aspas, mas é espiritual e escatológico, acessado pela fé e a obediência, pois está escrito: o justo viverá pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Ora, todos que são nascidos de Deus vencem o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé em Cristo Jesus, que desceu do céu. O Verbo se fez carne, ele se fez homem e habitou no meio de nós. Ele foi morto e ao terceiro dia o Pai o ressuscitou dos mortos. E quem nele crê tem a vida eterna. O autor desenvolve o tema do descanso de Deus, mostrando que ele ainda está disponível. O capítulo ensina que o verdadeiro descanso se encontra em Cristo e que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e reveladora do coração humano. O crente é convidado a aproximar-se com confiança do trono da graça, onde recebe a
a misericórdia de Deus, pois Cristo é a expressão total da misericórdia de Deus. O verdadeiro descanso não é um lugar, mas uma revelação viva com Deus em Cristo Jesus. Chegamos no capítulo 5, e neste capítulo o autor vai trabalhar o sacerdócio de Cristo segundo Melquisedeque. O autor, ele apresenta Jesus como o sumo sacerdote perfeito, chamado por Deus, compassivo e obediente até a morte. Diferente dos sacerdotes levíticos, Cristo foi constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos irmãos e irmãs, este capítulo destaca a humanidade obediente de Cristo, seu sofrimento redentor e a naturalidade espiritual exigida dos crentes. O autor repreende a imaturidade espiritual daqueles que ainda precisam de leite. O sacerdócio de Cristo é eficaz porque nasce da obediência e do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Em Hebreus capítulo 6, queridos irmãos e irmãs, o autor ele vai trabalhar sobre a temática, trazendo advertência, esperança e promessa imutável. Queridos irmãos e irmãs, o autor exorta os crentes a avançarem para a maturidade espiritual, advertindo contra o perigo da apostasia. Ao mesmo tempo, oferece um forte consolo pastoral, afirmando a fidelidade das promessas de Deus em Cristo Jesus. O capítulo equilibra advertência e segurança na palavra de Deus, pois Deus é fiel. Sua promessa é imutável e a esperança cristã é apresentada como âncora da alma, firmada em Cristo que entrou no Santo dos Santos por nós, abrindo um novo e vivo caminho, pois o véu se rasgou. Assim temos acesso direto ao Pai, pois ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Cristo, o Filho. A esperança cristã não é sentimento, mas a certeza firmada na promessa de Deus. Numa síntese geral do capítulo 4 ou 6, o autor nos ensina que o descanso de Deus é acessado pela fé perseverante. Cristo é o sumo sacerdote perfeito e eterno. A maturidade espiritual é essencial para a perseverança na presença de Deus. A esperança cristã está firmada nas promessas imutáveis do Deus eterno e todo-poderoso. Cristo é o descanso, o sacerdote e a esperança segura do povo de Deus. No capítulo 4 do versículo de número 2, de forma expositiva, queridos irmãos e irmãs, está escrito, porque também a nós foram anunciadas as boas novas do Evangelho. Isso significa e nos ensina que a palavra se produz
ela só produz efeito quando é recebida com fé. Israel ouviu, mas não creu. Ouvir sem crer gera esterilidade espiritual. Portanto, quando ouvirdes a palavra do Senhor, não endureçais os vossos corações. No capítulo 4, queridos irmãos e irmãs, no verso 3 está escrito: porque nós, o que temos crido, entramos no descanso. O descanso é uma realidade presente para os que creem. Não é apenas futuro, mas espiritual e imediato em Cristo Jesus. Em Hebreus 4, no verso 4 ao verso 5, nestes versículos, o autor nos ensina que o descanso de Deus remonta à criação. Não se trata apenas de um dia, mas de um estado espiritual da comunhão e a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Chegamos ao verso 6 e 7, no capítulo 4 da carta aos Hebreus. O descanso, ele ainda continua disponível. O hoje de Deus revela que a sua graça é atual e urgente. O adiamento endurece o coração. Em Hebreus 4, no verso 8 ao 10, nós temos aqui o ensino do autor. Diz que Josué não conduziu o povo ao descanso pleno. O verdadeiro descanso é cessar das próprias obras e confiar totalmente na obra de Deus por intermédio da graça Cristo Jesus. Em Hebreus 4, versículo 11, está escrito: procuremos, pois, entrar naquele descanso. Ele nos ensina neste versículo que existe um esforço espiritual, mas na perseverança da fé. Não é mérito, mas diligência na obediência à voz de Deus. Em Hebreus 4, no verso 12, queridos irmãos e irmãs, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de dois gumes, que penetra entre o coração e a alma, e é apta para discernir as intenções do corações e pensamento. A palavra, queridos irmãos, não é estatística, ela é viva, eficaz e penetrante, revelando intenções e julgando o interior humano. Em Hebreus 4, verso 13, o versículo nos ensina, através do autor, que nada está oculto diante de Deus. Toda criatura está exposta ao seu juízo justo e santo. Em Hebreus 4, do verso 14 ao 16, ele vai nos ensinar que Cristo é o grande sumo sacerdote. Ele se compadece das nossas fraquezas e nos convida a nos achegar com confiança ao trono da graça. Nós percebemos e aprendemos que o tema é entrando no descanso de Deus. O autor destaca essa temática, que tem a divisão promessa, mas tem o perigo, mais palavra e mais sacerdote. O descanso não é ritual, mas relacional. Em Cristo, o sábado encontra o seu cumprimento pleno. Chegamos ao capítulo 5 de Hebreus, e o autor vai trabalhar o tema sobre o sacerdócio perfeito de Cristo.
Em Hebreus 5, do verso 1 ao 4, ele nos ensina que o sumo sacerdote representa os homens diante de Deus. Ele age com compaixão, pois conhece a fraqueza humana. No Antigo Testamento, o sacerdote levava o povo até Deus por intermédio do sacrifício dos animais. Agora, Cristo, como sacrifício perfeito, ele nos abre um novo e vivo caminho, nos dando acesso direto ao Pai, pois Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por intermédio da sua morte e ressurreição na cruz, Cristo é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua morte nos trouxe a redenção, a regeneração, a remissão dos nossos pecados e ofensa, e na sua ressurreição dentre os mortos, a justificação. Cristo vive, posso crer no amanhã. Em Hebreus 5, do verso 5 ao 6, o autor nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que Cristo não se glorificou a si mesmo. O seu sacerdócio é eterno, segundo a ordem de Malquisedeque. Em Hebreus 5, no versículo de número 7, o autor nos ensina que Jesus experimentou sofrimento real e aprendeu a obediência em sua humanidade. Em Hebreus 5, do verso 8 ao 9, estes versículos, o autor nos ensina que a obediência de Cristo resultou na salvação eterna. Ele é a fonte da redenção perfeita. Em Hebreus 5, verso 10, o autor nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que Cristo foi declarado por Deus como sumo sacerdote eterno. Em Hebreus 5, verso 11 ao verso 14, o autor nos ensina que a imaturidade espiritual é repreendida. Muitos permanecem como crianças na fé, como crianças espirituais, quando já deveriam ser mestres. Então, a temática do capítulo 5, que o autor trabalha crescendo em Cristo. A divisão é o chamado, mais sacerdócio, mais naturalidade. A naturalidade espiritual se revela no discernimento e na prática da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 6, queridos irmãos, o autor vai trabalhar sobre a temática da perseverança, advertência e esperança. Em Hebreus 6, verso 1 ao 3, ele nos orienta e nos chama, e nos ensina que somos chamados a avançar, deixando os fundamentos sem abandoná-los. Em Hebreus 6, verso 4 ao 6, o autor ele nos ensina que, por intermédio de uma das advertências mais severas da Escritura, cuidado com a apostasia. Apostasia consciente após plena exposição da verdade, pois muitos se apostatarão da fé. Em Hebreus 6, versos 7 e 8, queridos irmãos e irmãs, o autor nos ensina que a vida espiritual é revelada pelos frutos que nós produzimos. Em Hebreus 6, do verso 9 ao 12, estes versículos, o autor nos ensina, ele vai nos encorajar a perseverança fiel até o fim. Como diz Paulo, combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Permanecer até o fim na fé em Cristo Jesus. Em Hebreus 6, verso 13 e 15, o autor nos ensina que a promessa feita a Abraão revela
a fidelidade imutável do Deus Todo-Poderoso e Eterno. Em Hebreus 6, 16 ao 18, estes versículos, o autor nos ensina que Deus confirmou sua promessa com juramento, trazendo forte consolação aos crentes. Em Hebreus 6, verso 19 ao 20, o autor nos ensina que Cristo é a âncora da nossa alma, firme e segura, que entrou no Santo do Santo como nosso precursor. Então ele trabalha a temática de uma esperança firme em Cristo. A divisão é a advertência, mais perseverança, mais ficar firme na promessa da vida eterna por intermédio da morte e ressurreição de Cristo Jesus, que está à direita do Deus Pai. A segurança do crente está na fidelidade de Deus e não na instabilidade humana. Conclusão: Cristo é o nosso descanso, a nossa paz, o nosso sumo sacerdote e a nossa esperança eterna. A carta aos Hebreus nos chama a fé perseverante e a maturidade espiritual. Quem descansa em Cristo persevera até o fim. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, o terceiro vídeo da terceira aula da carta aos Hebreus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.